beleza? Ó, está começando mais um Entendo Nada, mais uma live do Entendo Nada. É a live de número 33. Hoje vai ser um tema bem importante. Eu estou olhando para lá porque o roteiro está para lá, tá? Espero que vocês estejam me ouvindo. É a primeira vez que eu uso com este fone aqui. Então, eu espero que vocês estejam me ouvindo. E vamos esperar alguém entrar aí para ver se estão me ouvindo, né? Então será uma live muito importante. Vamos falar hoje sobre Setembro Verde. O que é o Setembro Verde? Muita gente não sabe o que é o Setembro Verde. E eu acho que é uma campanha importantíssima. É uma das mais importantes. E assim, equiparando-se ali com o Novembro Azul, com o Setembro Amarelo, né? E a gente acaba não falando tanto, que é da doação de órgãos. Gente, quem tá entrando aí, por favor, vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Porque esse fone de ouvido que eu tô usando aqui é a primeira vez que eu uso ele pra live, então eu não sei se ele tá funcionando bem pra vocês me ouvirem ou não. Espero que sim, tá? Um salve aí pra Adriana Raposo, acabou de entrar. Tá me ouvindo. Valeu, é isso que eu precisava saber. Lilian Silva, psicóloga, também acabou de entrar. Sejam bem-vindos, estamos aí. Eu estou aguardando, ela acabou de entrar, a Vani Lopes, eu já vou fazer o convite aqui pra ela. Mas vamos lá. Valeu, Dri, obrigado, hein? Valeu por ter me avisado aí. Valeu, Lilian. Beleza, era isso que eu precisava saber. Vamos lá. Instituto jogando pipoca enquanto isso. Obrigado. Ganhei uma pipoquinha. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite. Agora eu descobri porque todo mundo entra na live comigo virado. A menina acabou de entrar, a tela virada. Meu som tá vazando aí. Tá, peraí, a gente resolve já. Tá. Beleza. É que às vezes a posição da câmera tá invertida e aí fica, né? Fica. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui. A Vani Lopes, né? Como eu falei, eu coloquei pra gente aí pra vocês saberem que ela é coordenadora de projetos do Instituto Gabriel, mas ela vai falar bem mais sobre isso do que eu, ela sabe muito mais do que sobre eu, né? Eu tava falando aqui que o Setembro Verde é uma campanha muito importante, tão importante talvez quanto o Setembro Amarelo, quanto o Novembro Azul, enfim, e pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece, pouca gente sabe. Aliás, pouco se fala sobre o tema, né, do que a gente vai abordar aqui hoje, então... Exatamente. E por isso que eu convidei você, que, bom, você sabe muito bem o que é doação de órgãos, né? Manja muito bem, sabe o que é receber um órgão, né? Tem essa vivência. E agora começou a trabalhar num instituto que fala sobre isso, que a ideia é falar sobre isso, né? Então vamos começar. Vou começar aqui fazendo a clássica pergunta mais difícil, né? Todo mundo acha mais difícil desse programa aqui, não sei porquê. Que é, Vani Lopes, quem é você e o que você faz? Eu sou Vani Lopes, tenho 47 anos, sou mãe de 2 filhos, sou vó de dois netinhos. Atualmente, recentemente, fui contratada pelo Instituto Gabriel para trabalhar com os projetos sociais, né? E um deles é o Setembro Verde, onde a gente trabalha com vários projetos. Antes eu era empreendedora, era focada só mesmo no empreendedorismo, e agora estou trabalhando no que eu mais amo, que é falar sobre o assunto e desenvolver projetos também, que é algo que eu já fazia de forma voluntária em uma outra organização. Boa, muito bom. Respondi bem, né? Não foi tão difícil assim, né? Respondeu bem. Não, você Moro está em acostumado a responder, né? Você está acostumado a responder, né? Tá, já. Tá trabalhando bastante, fazendo muita live aí Bastante. Com o Gabriel, né? Eu vejo aqui, então eu achei legal. Mas vamos lá. O que é o Instituto Gabriel? O Instituto Gabriel é uma organização da sociedade civil que trabalha com a divulgação e a conscientização e a cultura da doação de órgãos. O Instituto Gabriel nasceu de um casal, né? Foi fundado por um casal, Maria Inês e Valdir. E em 98, a Maria Inês ficou grávida e descobriu que ela tinha um filho que iria nascer anencéfalo. Ela estava no 3º mês de gestação, isso aconteceu em 98, apesar de que ela já tinha tido 2 gestações, né, com uma formação na mesma condição. E aí, então, o Valdir teve a ideia de sugerir a doação
dos órgãos, né? Que ela se chamava Gabriele, a bebê. E então começou uma luta e uma batalha, porque eles foram recusados, né, para fazer o transplante, porque dentro da legislação que existe no Brasil, só se faz a doação de órgãos mediante o protocolo de morte encefálica. Né? E aí vem a contradição, né? Se a criança não tinha cérebro, praticamente, né? Era uma falta de cérebro, né? Pois Então é. começou a batalha, né? E então não conseguiram fazer a doação. Nossa. Eles foram capa de jornal na época, foram tema do programa Você Decide, foram para o Fantástico, foi tema do Fantástico também, né? Um dilema de querer doar, né? E não poder, né? Devido à legislação. Então, quando Gabriel é uma sigla, na verdade, significa Grupo de Atuação Brasileiro para a atuação de transplantes infantis e a estudos do tubo neural, né, que é na prevenção de crianças que nascem com anencefalia. Né, então, existe uma prevenção, né, no caso, que é o ácido fólico. Então, e aí eles descobriram que a divulgação da doação de órgãos no Brasil era muito falho. E aí eles fundaram o Instituto Gabriel, né, que é um anjo que veio fazer a anunciação da doação de órgãos. Caramba, eu não sabia que era uma sigla. Veja só, né? A gente É uma conversa sigla. aqui. Na verdade, assim, quando eles foram fazer o nome, eles ficaram em dúvida se iria se chamar associação, se ia ser instituto, se ia ser... Então, aí começaram grupo de apoio, grupo de atuação brasileiro, aí já tem o GAB, né? E aí foram indo até que conseguiram fazer. Então, e na época existia também outros 2 casos, um no Canadá e um, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, e as 2 crianças se chamavam Gabriel. Né? Uma era Gabriela e o outro era Gabriel. Então, era muita coincidência, então não tinha como não ser outro nome, né? Bateu então, certinho. O logo do Instituto Gabriel é um anjo em chamas, né? Que é o anjinho. Isso, e com uma chama na mão. Caramba, nossa, eu não fazia ideia disso. Eu imaginava que era pelo nome, não sabia que era Gabriela também, eu achava que era Gabriel. Eu lembro que você me contou Gabriele, uma vez. A filha deles era Gabriele. Isso. Eu lembro de você ter falado, mas eu nunca tinha ligado. Eu ligava o nome Gabriel achando que era. Com a sigla. Mas não com a sigla. Não imaginava que era uma sigla. Caramba, que interessante aí, ó. Estamos aprendendo mais hoje. Mas então, falamos aqui da doação de órgãos, falamos do Instituto Gabriel. E no começo eu falei um pouquinho do Setembro Verde, né? É uma campanha menos conhecida, apesar de eu achar que é tão importante quanto as outras, né? Mas por que você acha que essa campanha é menos conhecida? Você acha que as pessoas hoje falam menos, têm medo de falar de doação de órgãos? Por que você acha que isso acontece? Na verdade, a divulgação de órgãos no Brasil é uma das mais antigas. Ela começou na década de 90, antes ainda da campanha de AIDS, antes mesmo do Setembro Amarelo, antes mesmo de muitas outras campanhas. Né? O Laço Verde, que é o laço que significa, né, a doação de órgãos, ela é muito antiga. E o que aconteceu? Na mesma época em que se falava dessa campanha, né, da doação de órgãos, do Laço Verde, do Setembro Verde, que depois, se você quiser saber por quê, que é o mês de setembro, a gente pode falar sobre isso. Legal, quero. Então, começaram a vir muitas outras campanhas. Né? Veio a campanha de AIDS, né, que foi na época do... Nossa, fugiu o nome agora. Do Bentinho, né? Do Bentinho, Do Bentinho, foi na mesma época, Betinho, que foi na mesma época, né? Então, assim, veio a campanhas de AIDS, as campanhas de câncer, e as pessoas acabam se sensibilizando mais em falar de câncer, né? Do que falar sobre doação de órgãos, que é um assunto já polêmico, e ainda também coincidiu na mesma época, na década de 90,
ter aquela fase em que você podia se declarar doador e não doador na documentação. Sim. Então, as pessoas achavam que não precisavam falar, que era só se colocar no documento e não tinha necessidade de falar sobre o assunto, né? Então, e aí, depois de muitas lutas, de muitas organizações, meu óculos está batendo reflexo, olha, do nada, né? Meu óculos está batendo reflexo para mim, um pouco sim, mas nada que atrapalhe. Então, nada que atrapalhe. Eu tô sentindo assim, parece mas que é do celular, mas não tem como, você tem que tirar o celular daí, não tem como. É que, na verdade, tá batendo tanto reflexo no meu olho que eu tô, assim, procurando o melhor ângulo. Sim, não tem, é por causa do seu... Ou tira o óculos, não tem jeito, não tem como Enfim, fazer. voltando. Depois foram surgindo novas organizações, né, falando, e aí foi retirado, né, finalmente foi retirado, porque isso trouxe muitas polêmicas também, porque muita gente que não se declarava doador acabava querendo um transplante logo em seguida, e estava lá no RG, né, não sou doador, né, e entrava para a fila de transplante. Então, isso foi abolido. E aí, então, começou a vir mais organizações para falar sobre o assunto, né, da doação de órgãos, e realmente é um assunto que ninguém fala no almoço no domingo, né, com a família. Não. Né, sobre doação de órgãos. Então, as pessoas se sensibilizam mais para falar sobre câncer, sobre AIDS, do que falar sobre doação de órgãos, que é um tema extremamente importante. E setembro... Porque dia 27 de setembro, na verdade, é comemorado o Dia Nacional da Conscientização da Doação de Órgãos, por causa do São Cosme e Damião. Né? São Cosme e Damião são considerados os primeiros médicos transplantadores. Eles fizeram um transplante de perna num paciente durante a guerra, de uma perna de um soldado etíope, em um branco, e aí eles são considerados os primeiros transplantadores. Mas, na verdade, a primeira doação aconteceu lá com Adão, né, na verdade. Ah, sim, se for pegar na história da Bíblia, foi lá atrás. Foi lá com Adão. Mas a primeira história mesmo aconteceu com o Cosme e Damião no mesmo dia, no dia 27 de setembro, por isso que ficou o setembro, né, e o laço verde, que já vem lá da década de 90, então por isso o setembro verde. Olha, não fazia ideia. Para mim, Cosme e Damião era referência doce. Continua sendo. Aliás, está chegando, né? Se quiserem mandar doce para mim, aí eu topo, eu aceito. Eu aceito os doces, eu tô dentro, pode mandar para mim. Mas não fazia ideia, não sabia mesmo. Nossa, que interessante isso. Não tinha ideia mesmo. Não tinha ideia mesmo. Caramba, agora você me deixou assim. Eu vou até procurar isso aí, vou até atrás agora para ler mais. Vai procurar, é interessante, é bem interessante. Procura doação São Cosme e Damião. Você vou procurar. Eu vou procurar. Toda a história da perna. Né? Caramba, não sabia. Para mim era só doce. Par doce eu adoro. Pode mandar aí que a gente topa. Docinho pra gente tá bom. Eu acho interessante que você falou uma coisa que não se fala no almoço de família sobre doação de órgãos. Não se falava muito sobre a AIDS também. A AIDS teve o pico, né? Teve aquele pico. Hoje deu uma baixa, mas tá aí, né? Muita gente acha que não, mas tá tendo de novo aí. Tem uns picos aí, né? Muita gente acha que parou, na verdade, né? Que não existem casos, mas existem muitos casos. É por isso que não se fala, mas realmente são assuntos que as pessoas não querem falar. Eu acho interessante porque, na verdade, a gente ouvia falar, putz, Fred Mercury morreu de AIDS, o Cazuza morreu de AIDS, o Renato Russo, o próprio Betinho. Betinho era a questão da hemofilia também, não era? Hemofilia, ele era hemofilia. Hemofilia, né? Sim, tinha. Era uma transfusão de sangue. A questão da hemofilia. Mas, enfim, se tinha muita gente famosa morrendo de AIDS e isso dava um destaque. Eu acho interessante que a gente já conversou sobre isso, que quando um famoso hoje vai receber um órgão, e acontece, viu, gente? Acontece bastante. Não é falado, não é divulgado. Você fala muito isso que você conheceu, já ouviu falar de muitos famosos que fazem hemodiálise e não é citado, não é falado. Câncer é muito falado. Tal pessoa, a gente vê a Ana Maria Braga, quantos cânceres aí que ela já venceu. E todo mundo fala sobre. E é um assunto que é falado. Todo mundo se encontra. Puta, Ana Maria Braga lá, venceu câncer de novo, não sei o quê. Sim. Tal pessoa tirou a Angelina Jolie, tirou a mama, já pensando que ela poderia ter, que a mãe tinha e ela tinha. Né? Enfim. E não é falado sobre doação de órgãos e não é falado sobre as doenças que as pessoas têm porque estão esperando um órgão, né? A questão do fígado ou coração. Não é falado, né? É interessante isso.
assim, é É porque estranho, as pessoas né? associam muito se declarar doador e falar de morte, É, né? E na verdade não é, né? Quando você fala sobre doação de órgãos, primeiro, a primeira coisa que surge é generosidade, sim, solidariedade. Porque morte é uma coisa inevitável, todo mundo vai passar por essa situação. Às vezes as pessoas preferem falar assim, ah, quando eu estiver em coma, eu prefiro que vocês desliguem os aparelhos. Preferem falar sobre isso do que justamente falar sobre doação de do órgãos, que falar da doação. né? Do que falar da doação. E uma coisa interessante é que, assim, hoje a pessoa pode se declarar doador para a família, que é extremamente importante, porque é só a família que pode autorizar a doação, mas se a pessoa nunca falou sobre o assunto e a família autorizar, é autorizado, mesmo que nunca tenha se falado na família. Né? Inclusive, eu entrevistei esses dias, né, a filha ela doou os órgãos da mãe, e a mãe nunca falou sobre o assunto. E ela às vezes se questiona, será que eu fiz a coisa certa? Né? Porque ela autorizou. Ela, como filha, autorizou a doação. Mas isso é interessante, porque às vezes a pessoa nem se dá conta que poderia ter falado, né, que poderia ter avisado a família, que poderia, porque assim, independente de você conversar ou não, é a família que autoriza. Né? Então, por isso que é importante falar, né? Olha, eu quero que doe, você pode autorizar. É, eu acho bem. E não se fala. É engraçado, não fala. A gente não fala sobre Não. isso. A gente não fala. Fala o que você falou, de desligar a máquina, mas muitas vezes nem fala sobre questão, por ter medo de falar de morte mesmo. As pessoas têm medo de falar de morte, né? Acho que isso é uma E coisa. doação de órgãos é continuidade de vida. É continuar de vida, com Né? certeza. Continuidade de vida. Então, assim, é o Com seu certeza, corpo que sim. não existe mais, é uma matéria que não Tá. existe mais, que vai estar no outro corpo que, né, que sai de uma máquina, que depende de um coração, de um pulmão. Então, é a continuidade de vida de alguém. Infelizmente, a vida, né, é inevitável, a morte, algo que, infelizmente, basta estar vivo, né? E a partir desse momento, nada mais pode ser feito, né? Então, Olha, se a rainha da Inglaterra morreu, todo mundo aqui pode morrer. Pronto. Então, se ela exatamente, morreu, boa! todo mundo pode morrer. Pelo amor de Deus, olha que negócio é feio, viu? Olha. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha colocado uma pergunta aqui, mas eu acho interessante. Eu trazer, era uma pergunta que ia deixar mais para frente, mas eu acho que eu vou trazer agora. Porque, como a gente falou sobre a questão de se debater sobre a doação de órgãos e tal, você recebeu um órgão estando em vida e a pessoa te doou em vida também, né? Sim. Então, é uma situação. Não é sempre que acontece, é uma coisa até rara, né, de se ver. Pelo menos não se fala tanto, não se escuta tanto. Como que foi isso para você? Assim, como foi esse processo todo para você receber um rim de alguém vivo? Como que foi isso? Então, eu sou transplantada de rim. Acho que eu falei no começo que eu era transplantada, mas não falei o órgão. Eu sou Sim. transplantada de rim, recebi o rim da minha irmã. Foram 7 anos de hemodiálise por conta que nós não éramos compatíveis, né? Algo que é muito difícil de acontecer, mas eu, além de tudo, fui premiada 2 vezes, né? Ganhei a doença renal crônica e também era incompatível com a minha irmã. Então, resumidamente, eu passei por um processo para baixar minha imunidade, né, baixar meus anticorpos para poder receber o rim dela. E é muito interessante porque é algo que também muitas famílias não falam e muitas pessoas também têm muito medo de doar um órgão em vida. E às vezes os hospitais mesmo preferem, indicam que esperem, né, que um órgão de um doador falecido, porque existem menos complicações, né? E também para não colocar uma outra pessoa, né, no risco. Então, assim, o doador vivo, ele é, vamos dizer assim, a segunda opção. A primeira opção sempre é o transplante feito por doador falecido. Né? E lógico que o doador vivo, as chances de dar certo é muito maior, né? Porque é um órgão novo que está ali, né? Foi analisado com antecipação por toda uma equipe médica. Então, ontem eu fiz a live com a minha irmã, se alguém quiser assistir. Foi muito legal, porque ela mesma se questiona o porquê dela passar 7 anos sem falar sobre o assunto. Né? É Porque ela verdade. acha assim, eu fiz a doação, então não tem necessidade de ficar falando.
Mas não é isso, a gente precisa falar, porque quando você fala de doação, você não está fazendo uma autopromoção. Mesmo que você faça uma doação de qualquer item da sua casa, ou de dinheiro, ou que seja, não é a autopromoção. Você está divulgando uma ação sua que ajuda as outras pessoas a se sensibilizarem e se conscientizarem daquela situação. Né? A partir do momento que você fala, eu sou doador, você está passando para diante uma informação. Né? Então, assim, você divulga uma informação, você não está fazendo uma autopromoção. E ontem eu conversei muito com ela sobre isso, e ela finalmente vai começar a falar mais sobre o assunto, vai postar mais, né, nas redes sociais, vai falar mais com as pessoas sobre o assunto, porque muitas pessoas têm medo de ser doador. Né? Muitas pessoas em vida têm muito medo de como que vai ser a cirurgia, se pode vir a ter problemas no futuro e coisas desse tipo, né? E não, porque assim, uma pessoa pode viver muito bem com um rim só, né? Então, e não tem complicação nenhuma, ou pode doar o fígado em vida também, né? Parte do pulmão também fazem também. Então, assim, não necessariamente a pessoa, né, pode vir a ter complicações, muito pelo contrário, é uma vida tranquila. Eu acho essa parte interessante, porque até foi debatido ontem isso, vocês duas conversando, e assim, o que acarretou, o que mudou pra ela, pra Cris, que doou, né? Um salve, eu vi que ela entrou, até aí tô mandando um salve pra ela, eu vi que ela entrou. Eu falei pra ela que eu ia entrar aqui. Eu vi que ela entrou. Eu não tô dando salve pra todo mundo que tá entrando, porque tá entrando bastante gente e eu tô sozinho aqui. Antes ficava alguém que me auxiliava, né? Tal pessoa entrou, manda um salve e tal, agora não dá. Mas se vocês mandarem perguntas aí, eu consigo ler, eu leio aqui e faço, tá? Então tá, fique à vontade, manda pergunta aí. A gente manda aí. Eu lembro Dá que vocês falaram Cris, isso. pra eu ver. Eu sei que ela entrou, eu vi ela entrando aí. Agora, Eu vi agora que ela entrou. E falando isso, né? O que mudou? Na verdade, não mudou nada. A verdade é assim, ela tem que levar uma vida que, na verdade, todo mundo aqui deveria levar. Uma vida saudável, uma vida sem exageros, que pode comer de tudo sem exageros. Todo mundo aqui faz exercício físico, se cuidar. É a vida que todo mundo devia levar, na verdade, né? Então... É o que muitas pessoas perguntam, inclusive a gente fez sobre isso também, que foi esses dias atrás, né? É a alimentação saudável para prevenção de doenças crônicas. É uma vida saudável, não tem segredo. Muitas pessoas perguntam para mim como que é a sua alimentação, como é a sua dieta. Minha dieta é a mais saudável possível. A água, que daqui a pouco eu vou beber porque minha garganta tá secando. Uma alimentação saudável, atividade física, evitar gordura, açúcares, carnes em excesso, sódios. Então, assim, é uma alimentação saudável, o mais saudável possível. Inclusive, eu encontrei, que foi indicado pela nutricionista, tá no Ministério da Saúde, como é que eu posso dizer? A alimentação saudável para a população brasileira. Né? Tem lá dentro do Ministério da Saúde, é muito interessante. E assim, por que para a população brasileira? Dentro dos itens que está na nossa rotina, né? O arroz, o feijão, o ovo, que é fácil de achar, saladas, verduras, legumes, e é muito interessante, né? Que é a alimentação saudável mesmo. Então, assim, o que ela tem que fazer? Nada, ela não toma remédio, ela não tem controle de nada, a única coisa que ela tem que controlar, né? É a questão de evitar as doenças, né, que podem acarretar vir ter os problemas, que são as doenças mais sérias hoje, são a hipertensão, obesidade e diabetes. Então, assim... Todo mundo. Todo mundo tem que evitar. É isso. É o que todo mundo tem que evitar. Então, e lógico que junto a isso, atividade física, que ainda é o meu grande problema. Eu não vou puxar a orelha, eu só vou dizer que ela mora em Dayatuba, uma cidade linda, maravilhosa. Ela está a 2 quadras de um parque que tem 7 quilômetros de uma ponta a outra, tá? Parque muito bonito, melhor que o Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, tá? Bota a poça que é melhor. Ela está a 2 quadras nesse lugar e não vou mais falar nada. Vamos continuar a entrevista aqui que é melhor. Bebe água, isso. Beba água. Eu tô bebendo também. Tô bebendo um suco de uva também. Que diz que faz bem também, né?
Aliás, eu fiz É indicado pela Organização Mundial de Saúde uma taça de vinho por dia. uma taça de vinho por dia, tomando uma, foi uma que eu tomei mesmo. Não contei as 4 que eu tomei ontem, mas hoje só tô tomando uma. Ah, tá, você tomou Não, uma. mas ontem foi aniversário da minha mãe, tava liberado. Aí o corpo ele não conta. Ele não, quando é festa, o corpo não conta. É, ele mesmo não conta, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas eu fiz essa pergunta que eu achei interessante, já que eu falei do vinho, eu bebi vinho, que eu fiz essa pergunta numa live que você fez com a nutricionista. Que muita gente diz que a cerveja faz bem pro rim, né? Cerveja maleada, você bebe, está com pedra no rim, toma cerveja, que você vai soltar, a pedra vai sair. É isso. É fato isso? Não, né? Não é um fato. Não. Não, porque, na verdade, por que as pessoas, né, têm mais urina quando bebe a cerveja? Ela basicamente é uma bebida onde ela sobrecarrega o fígado, então, sobrecarregando o fígado, automaticamente ela vai fazer com que seu corpo, né, ela vai desidratar o seu corpo, né, para poder para poder o seu organismo trabalhar, para poder trabalhar aquela cerveja. Então, na verdade, não é que ele faz, é porque a cerveja ela desidrata o corpo. Né? Então, o que está saindo não é a cerveja, está saindo desidratação mesmo. Você está desidratando com a cerveja. Por isso que é o mais indicado sempre tomar cerveja com água. Não junto, né? Mas um copo de cerveja é um copo de água. Mas é uma cerveja com água. Porque a cerveja ela tem essa questão de desidratar, né? Não a cerveja, o nosso organismo desidrata para poder metabolizar a cerveja. Então, por isso que passa a impressão, né, de que você vai mais vezes no banheiro, e na verdade não é, você está simplesmente fazendo o seu organismo trabalhar mais do que ele deveria. Então, não é que ele é diurético, né? A cerveja não, muita gente fala, a cerveja é diurética. Não, a cerveja não é diurética. A cerveja, ela faz com que seu metabolismo trabalhe mais, né, desidratando o seu corpo, então... Por isso que a gente faz mais xixi quando bebe cerveja. Então tem que beber com água. Sim. Eu faço isso. Eu também. Aliás, mas você quer uma boa receita contra a ressaca? Tome. Você tomou cerveja, deu vontade de ir no banheiro? Vai no banheiro, sai e toma um copo d'água. Exatamente. Vai no banheiro, volta e toma um copo d'água. A ressaca é a desidratação, né? A ressaca é a desidratação. Você não só a cerveja, a bebida alcoólica, na verdade, quando você vai quando o seu organismo vai metabolizar a bebida alcoólica, ela desidrata, porque ela está pedindo água, né? Então, se você não beber, ela vai tirando água do seu corpo. E se começa a tirar água do seu corpo, vai começar a tirar água de onde? De toda parte do cérebro, né? Então, por isso que dá dor de cabeça. Você bebeu água, hidratou seu corpo, beleza. E água, tá, gente? Tá? Água. Não refrigerante, não suco adocicado, não é energético. Não água com gás, é água natural. Água, tá? Água. Fica água. Porque aí você vai estar metendo açúcar pra dentro e você vai estar piorando a situação. Exatamente. Água. Isso, refrigerante exatamente. Não tem só açúcar, né? O refrigerante ele é um dos maiores produtos ricos em sódio. Né? Então, por causa da questão dos conservantes. Então, assim, você tá colocando mais porcaria dentro do corpo. Vai piorar a situação. O suquinho, eu não bebo refrigerante, tá vendo? Já é alguma coisa. Não bebe, cerveja, mas eu não bebo refrigerante. Eu gosto. De uma Coca-Cola ainda eu gosto. Aquele suco que você compra de saquinho que é zero, sabe? Aquele lá, você compra? É uma péssima ideia também, tá? Porque ele é puro sódio, ele tem muito sódio. É uma péssima ideia também. Então, né, você acha que está fazendo bem, mas não, beba água. Não tem nada melhor, beba água. Eu, inclusive, tô com água, tô bebendo vinho aqui, mas eu tô com água aqui, daqui a pouco eu vou beber. Mas, enfim, falando um pouquinho disso, eu acho que a gente tem que falar de um outro tema aqui, que é, assim, pelo menos, todo mundo acha que isso acontece. Todo mundo acha que existe, todo mundo acha que tem mesmo, e se escuta falar que alguém já aconteceu e deve acreditar. O famoso tráfico de órgãos. A pessoa saiu, curtiu, bebeu muito, não tomou água, apagou, acordou na famosa banheira lá com gelo, sem o rim. Por quê? Porque o rim foi... Gente, isso existe, mano. Por favor, me explique, isso existe? As pessoas estão assistindo muitas séries no Netflix, tipo Round Six, outros itens, filmes, porque
é uma coisa tão absurda, né? Quando eu fazia hemodiálise, só abrindo um parênteses aqui antes de responder, quando eu fazia hemodiálise, eu brincava muito com isso. Eu falava assim que hoje eu vou dar um boa noite Cinderela e vou arrancar o rim de alguém. Mas é tão fantasioso isso que assim chega a ser até absurdo. Não existe tráfico de órgãos e eu vou explicar por quê. Agora, de maneira séria. Esquece Boa Noite Cinderela, esquece banheiro de gelo. Eu vou falar sério. O Sistema Nacional de Transplante é um dos sistemas mais sérios que existe. Ele é regulamentado pelo SUS, que também é um sistema extremamente sério. Toda pessoa que entra, né, para fila de transplante, ela é cadastrada no registro, onde ela fica toda dentro de um protocolo, né? E quando surge um doador, um provável doador, o hospital, né, que faz a captação, ele é todo monitorado pelo esse sistema nacional. Então, esse sistema nacional ele é distribuído por estados. Então, quando o Sistema Nacional de Transplantes identifica um possível doador, ele vai até o estado mais próximo, né, para poder levar esse órgão para essa pessoa que está precisando do transplante. Então, é um sistema muito sério, muito rígido, muito rigoroso. E por ser dentro do SUS, ele é impossível de você ter manobras, sabe? Porque assim, e o fato de todo o transplante ser feito somente pelo SUS é o que mais fácil de monitorar também as questões de doações por dinheiro, né? Que muita gente pensa também que é possível e não é. Né? Não tem como fazer. Tanto que quando você vai fazer, só vou terminar a parte de doação de órgãos de falecido. Sim. Então, assim, ele é todo regulamentado. E nenhum médico, hoje, sério, médicos transplantadores são muito renomados nacionalmente, mundialmente, porque, assim, o Brasil, ele é o terceiro maior país transplantador do mundo. Então, assim, nenhum médico vai colocar o seu CRM em jogo, em risco, por uma bobagem fantasiosa dessa. Né? Então, assim, e outra, uma pessoa não vai tirar o órgão de uma... Desculpa, Rita. Tirar o órgão de uma pessoa no meio da rua, né? Porque, assim, precisa de toda uma composição por conta de contaminação, é tudo muito sério. Quando uma equipe tira um órgão, tem todo o cuidado, tem o tempo que cada órgão também tem para chegar até, né, a pessoa. Um rim, por exemplo, ele só pode chegar até a pessoa até 12 horas, senão ele perde a função. Então, assim, tem todo um sistema, então não adiantaria nada todo essa... E é caro, transplante no Brasil é caro. Não é um procedimento barato. Né? Então, assim, mesmo que seja feito numa banheira, como fez o Smith, né, em 7 Vidas, com a banheira de gelo, por isso que a gente, às vezes, tem muito cuidado de indicar alguma coisa, porque, assim, é muito absurdo o que você vê. Porque quando você conhece todo o sistema, como é feito o procedimento do transplante, como é todo um cuidado da questão da contaminação, todo um cuidado de chegar, né, um órgão que funcione de forma adequada para o paciente, você fala, não acredito que as pessoas ainda fantasiam uma coisa dessa, sabe, que existe. Então, assim, as pessoas... E aí eu acho que cabe com o fato da pessoa não se declarar doador de órgãos. Né? O fulano chega lá e fala assim, deixa eu ver sua carteira, deixa eu ver seu RG. Você é doador? Peraí, deita aí que eu vou arrancar seu rio. Com toda certeza. Isso. É um absurdo. Olha, eu lembro bem da época dos anos 90, aí quando começou a ter a lei que você tinha que escrever no RG, né? Se era ou não era doador. A maioria colocava que não era doador pensando nisso. Não, eu vou ser internado. Amanhã eu vou ser internado no hospital com, sei lá, com qualquer coisa. Eu vou acordar no dia seguinte sem 3 órgãos, porque vão doar porque tem gente rica comprando. Exatamente. Era isso. E essa história aí de você sair e acordar sem o rim, cara, é muito. Mas como você falou, você precisa de 12 horas. Gente, não é à toa que eles mandam buscar helicóptero pra vir buscar um órgão em algum hospital pra levar pra outro. Não é à toa. Inclusive o avião também. O avião da... Ai, me ajuda, que fugiu o nome. O avião da FAB já fez viagens, né, para levar órgão. Os helicópteros mesmo normalmente fazem quando tem muito trânsito para poder chegar a tempo. Então, assim,
É tudo muito... e outra, se está dentro do SUS, está sendo monitorado e está sendo vinculado também, né? Porque eles fazem prestação de contas disso. Então, não tem como, né, sair, né, dessa parte. E a questão até mesmo de doação de órgãos entre vivos, não tem como você vender um órgão, né? Porque quando você vai fazer uma doação de órgãos, sem ter o terceiro grau de parentesco, precisa de uma aprovação judicial que é feito mesmo dentro do hospital e precisa ser provado, de certa forma, de que não tem benefício financeiro, né? Então, por isso também para evitar a venda de órgãos, né? Então, a forma deles evitarem a venda é não fazer doação de órgãos para quem não é parente. E essa questão da doação de órgãos de vivos, como você disse aí, ouvindo ontem também a você com a Cris falando aí, o psicólogo, você tem uma equipe de psicólogos que vai conversar com o doador, e ainda faz uma certa pressão psicológica em cima, que eu acho que tem que ser feita mesmo. Você tem certeza que você vai fazer isso? Olha, você tem uma filha, você tem isso, sua vida daqui para frente, você tem muito tempo de vida daqui para frente, você tem certeza? É isso que você quer? É isso mesmo? Exatamente. Então, assim, tem uma pressão em cima também. Não é tão simples. Não é tão simples assim. Não é tão você simples, tem filhos, vai que seu filho vai precisar um dia, você pode engravidar. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que eu não falei, eu não posso deixar de falar isso aí. Mas só para finalizar. Então, assim, por exemplo, na minha irmã, eles questionaram muito, mas se você tiver filho, você vai sobrecarregar, você pode vir a ter problema renal. E ela falava, eu quero. Então, assim, se o psicólogo percebe que é um momento que aquela pessoa, tipo, sabe, dá aquela balançada, não é um possível doador. Não tá apto para doar. Então, eles não vão pegar essa pessoa para doar. Né? E agora tem a pergunta que você lê que não posso deixar de falar sobre isso. Eu vou falar. A Matilde Dias mandou um boa noite aqui, boa noite, e começou a seguir a gente. Valeu, Matilde. Pode seguir a gente deixa, tá? A Kelly tá perguntando aqui. Tem gente que acha que não vai ser tratado corretamente para morrer mais rápido. Era isso que acontecia, que eu falei. As pessoas achavam que ia entrar no hospital com uma unha encravada e ia sair sem um rim. É isso, até exatamente mesmo, exatamente. Mas é bom, por que eu pedi para falar sobre isso? Porque, assim, muitas pessoas confundem morte encefálica com coma. E são coisas completamente diferentes. Quando uma pessoa entra, né, em morte encefálica, é porque ela já não tem mais a função do cérebro, né? E somente diante de 3 protocolos médicos, são chamados 3 médicos que não se conhecem para dar o protocolo de morte encefálica para uma possível doação de órgãos. Então, assim, não existe a possibilidade de uma pessoa que está em coma se tornar um possível doador. É impossível, porque é um procedimento muito sério e é muito regulamentado. Então, assim, vem um neurologista de Campinas, vamos supor, eu estou aqui em Indaiatuba, vem um neurologista de Campinas, outro de Sorocaba e um de Indaiatuba. Cada um vai analisar o paciente, né, que está em morte encefálica e vai falar, é morte encefálica, não tem mais volta. É morte encefálica, não tem mais volta. É morte encefálica, então são 3 médicos para analisar. Então é impossível. E assim, é completamente diferente. O coma ainda tem a função cerebral. Dá para perceber pelos olhos, eles fazem ressonância. Então, assim, não existe. E a morte cerebral é morte. Não existe uma pessoa morrer por morte cerebral. Morte cerebral é morte. Como uma pessoa que morre de ataque cardíaco, como uma pessoa que morre. Só que ela está funcionando ainda os órgãos porque está por aparelhos. Desligou aparelhos, acabou. Não vai ter, porque ela está somente através de aparelhos. Então, assim, o que rege o nosso corpo é o nosso cérebro. Né? Não é o coração, é o nosso cérebro. Apesar de que se o coração parar, morte cardíaca. Se o cérebro parar, morte encefálica. Então, morte encefálica é morte. Não existe uma pessoa morrer de morte encefálica, como eu já ouvi. Eu já ouvi isso. Tem, mas isso é o que eu mais escuto na mídia falado isso abertamente, até pessoas da saúde falam isso, então normal, isso acontece mesmo. É morte, morreu. A pessoa morreu. Morreu, infelizmente, é uma fatalidade, né?
Gente, não tem como você jogar o desfibrilador aqui no cérebro, né? No coração ainda você Não, tem não, não, chance. não, não, No não. cérebro não tem, acabou. Tem chances em casos Então, de assim, fulminantes, né? não, fulminante Infelizmente, não, fulminante não, sim, mas morte encefálica é morte, é declarado acabou. morte. Só que se a pessoa vai se tornar um doador, aí é feito esse protocolo. É feito esse protocolo. Até mesmo quando não é um protocolo para ser doador, é feito esse procedimento de 3 neurologistas para poder declarar, porque às vezes a família vê aquela condição, tá quentinho, né, tá É, respirando, tá coração batendo, tem a sensação de que está vivo, né? Então, por respeito à família, é feito todo esse procedimento. boa, boa. Valeu, Kelly, por ter mandado aí uma questão, né? Nem foi uma pergunta, foi só um comentário mesmo. Denise Soares começou a seguir a gente, valeu. Podem seguir, tá liberado, tá? Eu deixo vocês seguirem a gente, sem problema. E a Cris falou aqui, ó, você dá aula, Vani. Dá aula, e dá aula mesmo. Dá aula mesmo, ela falou aqui, acabou de passar. Dá Ai, aula. sua Mandou aí. linda! Hoje eu não tô rindo muito, Valeu. ontem foi muito boa a nossa live, porque a gente Foi ficou legal, numa foi boa a live. brincadeira, foi bem Foi legal. legal, foi boa a live. Foi boa sim, eu assisti. Valeu, Cris. Salve aí, manda um salve pro Paulo aí também. Antes de passar a próxima pergunta, eu quero dar um recadinho aqui para quem está chegando agora ou quem tem que sair, alguma coisa. Ficará gravado, tá? Ficará aqui no nosso Instagram. Sairá em áudio para os podcasts e estará no YouTube em vídeo também, tá? Então, vai sair em todas as plataformas aí. Para quem quiser ouvir depois, ouvir no carro, ouvir sei lá onde, vai estar gravado, tá? Tá aí para vocês. E antes de passar a próxima pergunta, eu queria falar uma pergunta que acho que acabou passando, acabei entrando em outro assunto e não fiz. Que eu acho que é a questão da doação de medula óssea, que as pessoas têm muita, eu mesmo tenho dúvida, eu realmente não faço muita ideia. Eu sei que eu posso ir lá agora, se eu quiser, agora não porque tá noite, mas eu posso ir uma hora lá no hospital, que a receba, ó, eu quero ser um doador de medula, eles vão pegar lá um sangue, se eu não me engano. Sangue. Como funciona essa doação? Porque, assim, na cabeça de todo mundo e na minha também, eu já pensei muito isso. O que eles vão fazer? Vão abrir minha coluna, tirar um pedacinho, colocar lá? Como funciona isso daí? Tem gente que acha que medula óssea é espinha, né? Pessoas falam assim, Mas eu vou fazer doação na espinha. pois é, mas eu achava, durante muito tempo eu achei isso, eu tenho dúvida. Ai. É, Não, então, para se tornar um doador, a pessoa pode ir até o hemocentro mais próximo da sua cidade, é retirado 5 ml de sangue e feito um cadastro no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O REDOME, ele é a nível nacional, e fica lá o seu cadastro, seu nome e endereço. Caso surgir, né, um paciente que precisa de transplante de medula óssea, essa pessoa é convocada. Como ele é nacional, você pode doar para uma pessoa do outro lado do país, não necessariamente, né, porque assim, é muito difícil conseguir um doador de medula óssea, é muito difícil, é um em 100 mil pessoas. Por conta da miscigenação, da mistura de etnias, né, então assim, depende do HLA também, como é no caso do transplante, que é o HLA, que é a nossa composição de anticorpos também, mas a medula é uma composição genética, então é muito difícil, e às vezes até mesmo familiares, irmãos não conseguem fazer, né, o transplante de medula. O que é feito? Como é feito o procedimento? São 2 tipos de procedimentos. Então, quando a pessoa é convocada, né, quando consegue, tem muitas pessoas que passam uma vida inteira e não conseguem doar a medula, é feita uma punção no quadril. É feita uma punção no quadril ou é retirado sangue. Depende da doença do paciente, né? Depende do câncer que a pessoa tem, como que vai ser o procedimento da pessoa. Então, assim, se o paciente tem um tipo de anemia ou de uma leucemia, algum tipo de doença, e que ele precisa de um transplante de medula em formato de sangue, é feita uma transfusão de sangue e o paciente recebe. Se for um outro tipo de transplante, é feita uma punção, anestesia local e uma pessoa vai embora para casa no mesmo dia e salvou a vida de uma pessoa de um câncer. que legal. É A simples, Cris, não tem segredo. sim, a Cris fez uma pergunta legal aqui. Pode se doar só Posso uma vez doar a só? medula? Olha, se você conseguir doar uma vez, já é premiado. Se você conseguir 2, pode pedir música no Fantástico, mesmo não sendo 3, porque realmente é algo muito difícil. E assim, muitas pessoas acabam nem conseguindo esperar, porque assim, existem as leucemias e que são
muito graves e a pessoa não consegue, né, um tempo de sobrevida. Então, assim, e como doar sangue? É como É, doar sangue, dependendo da condição do paciente, dependendo da doença do paciente, né? Porque se for uma anemia falciforme, por exemplo, ou algum tipo de outra doença, né? Então, assim, por isso que mais pessoas devem fazer, se cadastrar, na verdade, porque não é doar medula, você faz um cadastro. Então, assim, quanto mais pessoas tiverem cadastradas, mais chances de pessoas que estão à espera da medula óssea conseguirem fazer o transplante. E é muito legal. simples. Ou então espera essas campanhas de doação de sangue, como é no centro que faz, né, a doação de sangue, você chega lá e fala, eu quero ser doador de medula, quero fazer o cadastro. Ele vai lá, retira 5 ml, leva para o redondo, faz o cadastro, você está já no cadastro para ser um possível doador. Se tiver duas pessoas no mesmo No mês, mesmo posso mês. doar? Eu acho Não. que é assim, ela quer saber se em sequência. Tipo, ó, duas pessoas bateu, tem que Não, ser agora, as não, duas. não, não, porque precisa de um Não. tempo de recuperação da mesma coisa, da mesma forma que o sangue, né? Quando você faz a Ah, doação de sangue, você tem que esperar um período para você fazer uma segunda doação, né? Para poder legal, recuperar. legal, legal. Legal. É, eu Vai acho que que dá assim, certo para né? duas ou três de Duas uma ou só três vez, de uma só vez, imagina? não, poxa. Seria muito, muito raro e muito triste, porque você ia salvar uma, infelizmente. É. Você não teria como fazer. Nossa, realmente, Eu fui seria premiada, raríssimo. ganhei a doença renal, Seria ganhei raríssimo. também, né? Fiz a de sensibilização, vai saber, né? Se a gente não é premiado dessa forma, né? Vai saber, vai saber. Não, realmente. Eu acho que assim, a gente tá falando aqui, as pessoas têm receio hoje, não tem de doar sangue, cara. Então, Tem, tem, é tem. bizarro, mas as pessoas têm receio de doar Tem. sangue. É surreal, surreal. E tá Mas muito valeu. difícil. Os bancos de sangue estão baixíssimos por conta da Então, pandemia e não então, conseguiram ainda então, recuperar. então, eu preciso ir doar sangue. Faz algum tempo que eu não faço isso também. É uma coisa que eu preciso fazer. E todos aí, viu? Doem sangue, tá? Doem sangue, faz bem. Não, não Sim, atrapalhe, não, faz bem. Inclusive, quando você doa sangue, são feitos vários exames no seu sangue e você recebe depois. Então, você vai ter várias coisas que você pode saber sobre você ali, um monte de coisa. exatamente. Não precisa ficar pagando exame de sangue. Você pode ir lá que depois vai sair para você um relatório do seu sangue. Muito legal, muito legal. O seu tipo de É sangue, feito enfim, um monte de coisa. É bem hepatites, interessante. tudo. Hepatite, AIDS, enfim, doenças, várias Sim. coisas. É bem interessante, viu? É bem legal. É bem legal doar o sangue, sim, faz bem, é grátis e sai de uma Se o vez. hemocentro não voltar a te procurar, é porque tá tudo bem com você. Isso já é também ótimo, né? Mas eu lembro que eu recebia, eu lembro que eu tirava e eu recebia um papelzinho com algumas informações ali já. E se te procurar, alguma coisa tem. Mas, né, melhor saber que você tem, né, do que. Exatamente. É melhor saber, né? Melhor saber. Porque isso também é uma coisa que a gente escuta muito, né? Não vou no médico, porque se eu for no médico, eu vou descobrir que tô doente. Mas, pô, se você tá doente, você tem que tratar, caramba. Não tem. Não tem lógica disso, né? Mas, enfim, as pessoas têm medo, né? Tem medo, enfim, né? Eu acho interessante que você postou isso hoje aí no Instituto Gabriel, né? Que eu tinha essa ideia aí, assim, que se existem religiões que proíbem a doação e o transplante. Não. No mundo todo não existe nenhuma religião que proíbe a doação e nem A o doação. transplante. Né? Tá. Eu não falei de todas as religiões que têm alguns conceitos que modificam, mas, por exemplo, o shintoísmo no Japão, eles têm uma visão diferente da morte encefálica, né? Eles acreditam que a morte encefálica não existe. Eu não sei muito bem, assim, profundamente, como eles acreditam sobre a morte encefálica, mas eles não acreditam em morte encefálica, mas a religião não proíbe a doação de órgãos. Então, assim, se uma pessoa dentro da religião for doador, faz tranquilamente, é só a questão da morte encefálica. Tem também o judaísmo, os mais ortodoxos, os mais tradicionais, os mais antigos, você, né, estudou história, você vai saber melhor sobre isso, que eles têm um conceito de que tudo que nasce com eles tem que ir embora com eles. Né? É uma coisa assim desse tipo. Mas são os Ok. mais tradicionais, não aquele que só vai na sinagoga de sábado. Então, assim, vai um rabino junto,
e verificar quais são os órgãos que vão ser utilizados. Se tiver algum órgão que não é utilizado, ele leva de volta. Né? Tanto que tem uma coisa que a Marinês me contou que eu não sabia, que em guerras, né, onde tem os judeus, eles vão com paz, né, para pegar restos das pessoas, porque precisa ir junto com a pessoa. Né? Mas também o judaísmo também não proíbe de forma alguma. E o que é mais incrível, que muita gente acha, que é os testemunhos de Jeová. Também não proíbem. Eles têm a questão da transfusão de sangue, né, que eles não recebem e não fazem, mas eles podem doar órgãos e também receber órgãos. Eu conheço o testemunho de Jeová que é transplantado, então não tem essa questão. Eu sempre achei que o Testemunho de Jeová não podia também, porque a ideia deles, né, tem muito parecida com os judeus ortodoxos que você colocou. Tem alguma coisa, mas você vê que não é também tão assim. E acho que os Quakers também, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, também, mas não é certeza, também estou dizendo de chute aqui. Os Quakers, mas se eu não me engano, não é uma questão da religião, é um conceito não é uma de religião, fé. Sim. Porque assim, se eles forem fazer a doação em vida, eles fazem. Não é que a religião vai lá e fala, você não pode fazer a doação de órgãos. Sim, né? sim. Então, assim, é diferente. Então, assim, se um testemunho de Jeová tem morte encefálica, ele faz a doação de órgãos tranquilamente. Se ele precisa de um transplante, ele vai receber o transplante. Então, assim, seria contraditório um testemunho de Jeová fazer transplante e não poder doar. Então, assim, e outra... a doação de órgãos é o maior conceito de amor ao próximo que existe. Então, se alguma religião for contra isso, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido existir como religião. Bom, eu nem vou falar muito, porque para mim a maioria das religiões não faz sentido, mas deixa isso pra lá, é outro papo. Aí já debateram outras coisas. Ó, a Patrícia falou aqui que ela era doadora de sangue, e aí nessa de ser doadora de sangue, ela viu que podia ficar com anemia, ou avisaram ela, foi ao médico e descobriu lúpus. Aí, ó. Descobriu lúpus. Hoje ela não pode mais ser doadora por causa disso, mas por causa de doação de sangue, ela descobriu que ela tem lúpus. Então, assim, ó, olha onde chega, né? Então, vale muito a pena. Vale muito a pena, vale muito a pena. Acho bem interessante, sim, vale a pena. E tem que você não pode doar, né, Vânia? Você, por causa da sua também, você não pode, né? Por conta da medicação. Das Porque, medicações. assim, existem os doadores de sangue temporários, que não podem doar de forma temporária. E alguns medicamentos não podem, né? Tem uma lista no Hemocentro de medicamentos que você não pode doar sangue se você estiver tomando. E alguns antibióticos, alguns anti-inflamatórios, alguns para alergia, antialérgicos. Então, assim, tem alguns medicamentos que não podem. Por conta dos meus medicamentos, eu não posso fazer doação de sangue. Caramba. É interessante, não sabia também. Não sabia não é por causa do transplante, é por causa do medicamento. Por causa da medicamento. Existem muitos fatores, né, temporários que a pessoa não pode doar sangue. Poxa, que coisa. Interessante. Realmente não. Mas é interessante, é bom ir lá, tentar doar o sangue. É como eu falei, de repente você descobre muita coisa aí também. Descobre. Você vai descobrindo bastante coisa. Eu vou entrar aqui na última pergunta, mas antes, para quem está chegando agora ou para quem tem que sair, vou falar de novo. Vai ficar gravado, vai ficar no Instagram, vai estar no YouTube, estará em todos os nossos, em áudio nos podcasts lá, no Spotify, enfim, tem tudo aqui. Então, fique tranquilo, dá para você ouvir depois, tranquilamente. Tem bastante informação legal aqui. Principalmente essa última pergunta. Essa última pergunta, eu fiquei abismado, fiquei chocado com essa informação, tá? Porque eu não sabia disso. E eu sou uma máquina para isso. Eu posso salvar vidas eternamente. Gente, olha isso. Existe doação de cocô. Como isso? Eu pensei que você fosse falar outra coisa. Pelo amor de Deus. Como isso? Como eu posso doar cocô? Como isso? Me explica. Transplante de fezes. O transplante de fezes o transplante de cocô, como você quiser chamar, transplante de fezes. Mas, na verdade, eu ia falar outra palavra aqui, mas era feia, então vamos ficar no cocô. Na verdade, o nome correto e científico se chama transplante de microbiota fecal. Um assunto que parece engraçado, mas assim, a gente tenta levar com maior leveza, porque realmente existe, e é mais feito do que as pessoas possam imaginar.
né? É uma coisa incrível. O transplante de microbiota fecal, ele acontece quando uma pessoa, ela perdeu totalmente a flora intestinal do organismo dela, principalmente pessoas que passaram por um câncer agressivo. A quimioterapia, ela destrói várias partes do corpo, né? A quimioterapia, ela é muito agressiva, ou também por outros problemas intestinais. Essa pessoa passou por anos em tratamento, com medicamentos e diarreias, internações, e nada resolve. Então, foi criado há muito tempo o transplante da parte das células que fazem bem para o intestino. Né? Nós temos uma parte de células que fazem bem, que fazem o nosso sistema digestivo funcionar. Né? E são vivos, na verdade. Né? Então, é coletado esse material, né? Esse pequeno material. É levado em laboratório. Levado em laboratório, ele é totalmente manipulado, ele é transformado em partes de forma líquida e é retirado somente Nossa, agora fugiu a palavra. É somente retirado só a parte boa, né, que vai para o intestino da pessoa. E as outras, lembrei, das bactérias. Somente tinha fugido a palavra. Então, coletado esse material, retirado as bactérias boas, porque o nosso intestino ele é cheio de bactérias. Nossa, gente, eu vou falar de transplante de fezes e a palavra bactéria me foge à cabeça. Olha só, que é a parte principal. Eu não ia falar, eu pensei o que eu ia falar, mas eu não vou falar, mas é que tem muito na cabeça, então a gente acaba perdendo as palavras. Então, é retirado as bactérias boas que fazem, né? E aí não tem o risco de contaminação, porque é feito por microbiologistas, né? E aí é injetado no paciente por via nasal ou por via retal. Muita gente foi perguntar por que via nasal. Nossa, teve gente que perguntou para mim como é colocado cocô pelo nariz. Não, gente, é uma parte líquida, são bactérias, né? Então, assim, vai junto com soro, outros itens, e vai em forma como uma sonda de alimentação. E cai direto. Ou dependendo da doença, se a pessoa já está com essa parte do sistema digestivo totalmente destruído, não tem como fazer, né, por sonda nasal, porque às vezes a condição do paciente é tão severa, tão grave, que ela nem consegue mais comer. Então, vai dessa forma, via nasal ou via retal, né? E aí a recuperação de um paciente desse é de 1 a 2 dias, 3 dias, é muito rápido a recuperação, né? Porque você está injetando as bactérias que são extremamente importantes para a flora intestinal, que já estava destruída por conta também das doenças ou por conta da própria doença e do tempo, né, que se passou tomando medicamentos e não teve retorno. Então, existe sim transplante de cocô. Não é mito, isso é verdade. Que coisa, gente. Eu realmente... Na hora que você fala que é nasal, eu até penso, poxa, se fosse só o ar, puxa, eu só vou muita gente ainda. Mas, não, infelizmente, não é. Você imagina como que foi? Peraí. Ela falou que o Paulo tá mandando um abraço. Salve, Paulo. Salve o Paulo aí também. Então, você imagina como que foi para gravar um vídeo falando sobre isso de forma séria e respeitosa, né? Porque, assim, é uma doença, é um tratamento sério, mas você tem que falar de uma forma leve, né? Gente, a gente acaba voando, né? Não tem como, a gente acaba brincando mais sério. E eu vou falar uma outra curiosidade que eu não falei no vídeo, vai ser um plus aqui. Opa! Que os maiores candidatos, os melhores candidatos para fazer essa doação são moradores de rua. Porque eles criam uma resistência de bactérias no organismo muito resistentes, que fazem bem, né? Por isso que eles sobrevivem, às vezes, né, de uma forma tão insalubre, de uma forma tão difícil. Então, eles têm um nível de bactéria muito resistente. Porque, assim, a gente tem uma alimentação muito saudável, então, assim, nossas bactérias, elas vão ficando menos resistentes, vão ficando conforme a nossa alimentação. E eles já não, né? Eles têm um nível de bactérias bem mais resistente. Então, esse tipo de material
São bactérias que não vão morrer, né, dentro de um laboratório, então eles são bons candidatos. Mas se você quiser se candidatar, Não, eu preciso. Eu acho que tá aí uma boa forma de salvar o mundo, inclusive, né? Olha que dá, viu? Dá. Ó, a Patrícia falou que esse tratamento poderia ser mais divulgado. Eu também acho. Não, eu acho assim, é tanta coisa, é tanto detalhe que a gente só muita falou coisa. um ponto aqui ou outro. Não, a gente Eu recomendo. falou. Não falou nada aqui, Se as nada, pessoas nada. quiserem saber mais, entra lá no Instituto Gabriel, que eu Isso, faço toda semana, eu tiro a dúvida da semana, que eu chamo, e são isso. temas realmente que as pessoas não são divulgados, né? Hoje eu falei sobre religião, a semana passada eu não lembro, mas eu já falei sobre tráfico de órgãos, já falei sobre a questão se os órgãos vai ser reaproveitado, mesmo que muita gente fala, eu não vou doar meus órgãos porque vão jogar no lixo. Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas têm medo de perguntar porque falam, é uma pergunta boba, mas não existe pergunta boba, né? Não. Não existe. Não existe pergunta boba. A questão da medula óssea mesmo, eu achava, muito tempo achei isso, a pessoa tirava um pedacinho da coluna e levava lá. Ah, gente, não, né? É melhor perguntar. É melhor perguntar. Eu acho bem legal, é melhor perguntar. Mas eu duvido que alguém que tenha entrado aqui para falar de doação de órgãos ia terminar falando em merda aqui hoje. Duvido mesmo. Ninguém achou que ia terminar falando em merda. E, olha, e é sério, é coisa séria, tá? A gente tá brincando, dá uma risadinha aqui, mas é coisa séria. Mas é isso, Vani. Terminamos as questões aqui, foi bem legal. Já passou mais de uma hora, já é 9:01 aqui já. Mais de uma hora e nem parece, hein? Você vê que passou voando aqui. Foi bem legal. Quem foi que deu risadinha aqui? A Patrícia. Não sei, eu sei que passou muito de risada aí. Falar de merda com esse apresentador aqui, gente, dá risada, porque, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá, vamos terminar aqui, vamos falar. Bom, pra quem tá chegou no finzinho aqui, eu teve que sair, já vou avisar de novo, vai ficar aqui no Instagram, vai ficar. Vou jogar no YouTube, nos nossos canais aqui. Aliás, estamos no Spotify, tá? Eu entendo nada, está no Spotify, está no Anchor, está no Apple Music, Amazon Music, enfim, todos os agregadores de podcast. Estamos no YouTube também, eu coloco o vídeo lá. E vai ficar aqui no nosso Instagram também, tá? E, inclusive, Ivane, se você quiser que eu te passe o vídeo depois, pra você jogar lá no Gabriel, no Instituto Gabriel também, à vontade, passo para você também, você pode colocar lá, tá? Sigam o Instituto Gabriel, tem muita coisa boa lá, elas explicam bastante, é bem legal. Tem muita coisa. Bem legal. Bem legal, eu tô aprendendo bastante coisa. Eu entrei justamente para fazer esse trabalho, né, lá, né, de divulgação, de vídeos, de mais informativo, porque assim, o Instituto Gabriel não é um serviço social, né? Eles não fazem atendimento para transplantados ou para doadores. A função do Instituto Gabriel é divulgação e informação, né? Então, o que a gente tem feito lá todos os dias, tentando é passar a informação correta, né? Lógico que existe muita fake news sobre o assunto, diversas. Então, a informação correta, de uma forma leve, e que as pessoas consigam assimilar também, né? Não ser tão técnico. É bom, bem legal. Bem legal mesmo, gente. Vale a pena lá conhecer, entra lá no Instagram lá, que realmente é bem legal, bem leve, não é uma coisa pesada, não, é bem leve, dá pra você aprender bastante coisa. Vani Lopes, mande seus salves, Vani Lopes, para quem quiser, a hora é agora, é o momento, se consagra aqui, manda bala. Luiz, eu quero agradecer por ter sido a primeira convidada depois desse seu retorno. Eu estou muito feliz, realmente. Obrigada pelo convite. Eu sei que é um assunto que realmente está, né, sendo abordado no momento, porque nós estamos falando sobre o Setembro Verde, mas eu agradeço muito e espero que Entendo Nada continue e que seja um sucesso, que você sabe realmente que eu sou muito fã de vocês. E eu mando um abraço para o Flávio. O Flávio está sem redes, né? Mas manda um abraço para o Flávio também. Mando sim. Mandar um abraço para todo mundo que assistiu, né, a live. Espero que tenha tocado de alguma forma, né, que daqui para frente as pessoas pensem um pouco fora da casinha, né? E um salve para a Cris, que entrou aqui. Não sei se ela está aqui ainda, né? Que é minha irmã, minha doadora, e está amando agora ser a divulgadora, quer fazer outra live agora. E um abraço para todo mundo que tiver em algum momento, não agora, mas em algum momento estiver escutando ou assistindo aqui. Olha lá ela. Eba! E sejam doadores, digam sim à doação de órgãos, que vale muito a pena. Sejam doadores, isso. E conversem com as pessoas ao redor, seus familiares.
Fale para eles serem doadores também, que num certo momento pode ser você que tenha que fazer essa escolha, né? Então é bom manter esse papo com as pessoas próximas, sim. É isso, gente. Fechamos por aqui. O podcast está de volta. Voltamos com uma live. Que vai virar um podcast, né? Depois vai sair em áudio. Mas voltaremos com podcast também. É isso. Valeu, olha lá. A Cris falou que quer mais aqui. Legal. É isso. É um bichinho que pica. Picou esse bichinho. Você gostou? Meu, você vai querer fazer para sempre isso aqui. É um negócio muito legal. É muito bom. Doem amor. Doem amor. Boa, boa. É isso. Fechamos, gente. Valeu, Vani. Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Manda um beijo pra sua mãe pelo aniversário dela. Ah, vou mandar sim. Valeu, gente. Fumos. Até mais. Tchau.